dia. Bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas. Bom dia, Marinês Silva Lima. Que Deus te abençoe. Aí o nosso programa bate-papo sobre o sacramento da reconciliação. Hoje pela manhã recebi a triste notícia do falecimento do meu padrinho de ordenação, que é de Anápolis, Goiás. Ele é diácono permanente, estava internado devido à Covid. Ele e minha madrinha, a esposa dele, ela saiu do hospital e hoje pela manhã eu soube de que ele havia faleceu pela manhã. Então que Deus o abençoe na missão. Foram padrinhos, ele padrinho de muitos seminaristas, que hoje são padres, muitas pessoas que o acompanharam, que participaram da vida. Eu dizia de que a casa deles era a casa paroquial nossa, né? E eles me conhecem desde os 15 anos, acredito. Nós nos conhecemos há muitos anos. Eu até preguei, fui nos 25 anos de casado deles, estive lá e estive também celebrando os 50 anos de vida matrimonial deles. Casaram no mesmo ano dos meus pais e celebramos os 50 anos de vida matrimonial deles. Então que Deus o abençoe na missão, que ele receba a recompensa da vida eterna, e aos familiares a força e a esperança diante desse momento desolador e triste que é a perda de alguém que nós amamos, né? Mas enfim, nós temos que continuar a nossa caminhada rezando. Evidentemente gostaria de estar lá neste momento, mas devido ao momento em que nós vivemos, os velórios são com tão pouca duração e é difícil de chegar a Goiás diante de tantas horas, né? Mas sinto-me unido a eles pelas orações e peço as orações de todos por ele. Hoje, dando continuidade ao nosso assunto sobre sacramento da reconciliação, nós falaremos sobre essa proposta de agradecer ao sacerdote diante do sacramento da reconciliação. Lembro a todos de que nós tratamos sobre a ignorância ou as ignorâncias, como era o sacramento da confissão ao longo da história na Igreja, a motivação para este sacramento, os desafios do sacramento, e hoje nós vamos falar sobre o agradecimento ao Padre, é uma celebração do Espírito Santo, a confissão individual ou comunitária, a comunidade também perdoa. Então vamos tratar sobre essas três questões aqui. Bem-vinda, Janaína Tavares. Olha, ainda vou lá abençoar a casa aí de vocês, né? Se Deus quiser. Um abraço ao Guilherme Garcia, seja bem-vindo também no nosso bate-papo pela manhã. Lembra a todos que depois nós deixamos esses nossos programas, essas nossas apresentações lá no YouTube da paróquia.
Evidentemente, já desde cedo estava tentando fazer uma chamada adiantada. Mas peço a todos que sigam, né? Curtam e sigam, porque todas as vezes que eu entro já fica aí o anúncio desse nosso bate-papo. Vocês têm todo o direito também, se desejarem, fazer as perguntas que necessitam, e eu, se conseguir, tentarei responder as perguntas que vocês fazem aí através deste momento. Bom, o florilégio das objeções contra a confissão é abundantíssima, são muitas. Na verdade, são mais desculpas e fugas para a confissão que exige de nós uma conversão. Mas um motivo muito invocado para alguém ter deixado a confissão é que o padre ficou bravo. Destratou-me e eu não voltei mais. Até que um motivo razoável até certo ponto. O padre que procede assim está errado. Uma atitude dessas é inadmissível num confessor que aí está para acolher bondosamente o pecador, como Cristo fazia. Mas convenhamos que a braveza e o pito do padre não é motivo para você abandonar a prática sacramental da confissão. Pois saiba que o padre também tem fígado, e vai que justamente você, justamente naquele dia do fígado do padre, você foi a vítima. Pronto. E você perdeu a fé na confissão por causa do fígado do padre? É verdade, sim, que muito penitente por vezes torra a paciência do padre, mas o padre está proibido de perder a paciência. Mas afinal, você quer saber mesmo por que Jesus instituiu o sacramento da confissão? O sacramento da misericórdia? Confesse bem. Eu tenho para mim, geralmente, quando as pessoas vêm se confessar, justamente isso, olha. Às vezes as pessoas chegam 3 minutos antes da celebração da Eucaristia. Padre, tem jeito de só atender minha confissão? É rapidinho. E eu fico assim, eu acho que é uma maneira tão egoísta de dizer, né, rapidinho. Por quê? Bom, primeiro porque rápido da parte de quem vai falar. E eu pensei só em mim que quero falar. Eu não pensei no outro que deve me orientar. E às vezes eu falo assim, olha, é rapidinho para você, mas calma aí, você precisa perceber também qual que vai ser as orientações, ou quais serão as orientações do confessor. Então, nós não temos tempo de se confessar agora, né? Não tem como ser assim rapidinho. E às vezes a pessoa vai embora com raiva do padre, e uma pessoa já me disse, nossa, fiquei com tanta raiva do Senhor, né? Numa próxima confissão. E às vezes eu digo assim, olha, e adiantou? Você só cometeu mais um pecado, porque você não sabe a razão que fez com que o padre dissesse que não teria condições de atender naquele momento, né? Então, é preciso que a gente pese. Depois, a outra questão é ver assim, qual é a disposição que eu tenho para poder me esforçar de não pecar. E aí, às vezes a pessoa vai se confessar, mas você sempre vê... Pode sim, Marinês, fique à vontade. Às vezes a gente sempre vê as pessoas se confessando, mas incorrendo sempre nos mesmos pecados. Eu não sei enumerar e nem posso enumerá-los, né? Mas quando a gente cai sempre no mesmo pecado e às vezes a gente está no vício do pecado, nossa, é tão difícil, né? Porque a gente fala assim, se transformou um toque, né? E como nós devemos nos trabalhar ou trabalhar com relação a isso? E aí eu disse na nossa última conversa. Aqui me lembro do que me contou um colega missionário. Estava lá nas plagas gaúchas atendendo a confissão dos homens durante a missão redentorista. O último da fila, já altas horas da noite, um pedaço de gente de quase 2 metros de altura. Terminada a confissão, diz ao padre, agora você sai daí, quero falar-lhe.
O padre, meio receoso, sai do confessionário e aquele brutamonte o abraça afetuosamente e lhe diz, emocionado: Obrigado, padre. Hoje eu nasci de novo com essa confissão. Foi o dia mais feliz da minha vida. Sim, mais do que as 2 latinhas de lixo mais sujas do mundo. Os ouvidos e o coração do sacerdote gravam melodias lindas, como esse caso do gauchão de 2 metros de altura. É numa ocasião dessas que o padre se sente sempre recompensado por todos os sacrifícios que sua vocação lhe impõe e que muita gente não entende. Essas ocasiões, numa ocasião dessas que o padre se sente padre, recompensado por todos os sacrifícios. Para o sacerdote que realmente ama a sua vocação, vocação que possibilita a ressurreição de tantos irmãos, depois de uma história como essa, fica fácil entender porque Jesus instituiu o sacramento da confissão. Então, ou seja, o nosso agradecimento também é muito importante. Miriam, seja bem-vinda, esteja à vontade. Bom dia. Bom, vamos ver aqui, Marinê Silva, eu acho que eu não sei confessar. Eu chego perto do padre tremendo, igual vara verde. Eu sempre conto os mesmos pecados. Escuto pessoas falando que sai do confessionário leve. E eu não sinto nada. Eu sempre falo assim, olha, se tem uma das dificuldades, Maria, que eu sinto, é com relação à nossa primeira confissão. Eu me recordo quando eu fiz a primeira Eucaristia, e que se marcou a confissão das crianças, né? Eu acho tão ruim isso, nossa, traz para a gente um verdadeiro trauma, né? O padre entrou para o confessionário, que ainda eram aqueles confessionários, e as catequistas tentando impor para a gente a seriedade, e cobrando, e tocando em determinados assuntos, aquilo só ia criando uma certa tensão, uma certa angústia. E quando eu cheguei ao confessionário, era um padre alemão, bravo que só vendo, né? Então ele falava e eu não entendia. E eu perguntava outra vez e ele começava a gritar e socava o confessionário e dizia assim, meu Deus do céu, eu estou morto. Né? Então criou uma má impressão. Daí eu tenho para mim o seguinte, quando eu vou atender confissões das crianças para a Eucaristia, eu faço questão, às vezes, olha, marca no momento que venha mais turmas. E eu procuro andar com a criançada. Falo assim, olha, você está nervosa? Pergunto, né? Ai, padre, muito. Falo, não precisa ficar nervosa, é uma conversa que nós vamos ter, algum erro que você fez, que possivelmente você deve ter sentado na tua casa e feito uma listinha. Pode escrever, né? Escreva aquilo que são as falhas, os erros, e que você vê de que isso está pesando na tua consciência, né? Com relação à fé que você tem, a concepção de encontro com o Senhor. Pode escrever, na hora você pode até ler. Então eu converso com a criançada, depois que eu termino de ouvi-las, eu digo assim, olha, foi difícil? Ela fala, não, padre, não foi difícil, então confissão é isso. Né? É essa tranquilidade. Está certo que às vezes você vai se deparar com algumas outras situações não convenientes e que não sejam semelhantes a esse momento que nós vivemos, né? Mas não precisa ficar assustado. Eu falo assim, olha, não é só na confissão, eu falo que na terapia também eu vejo muitas pessoas, né, reticentes e travadas, né? Eu falo, olha, não pense que aqui eu vou te julgar por eu ser um padre ou por eu ser um psicólogo, você fique à vontade. Aqui é o teu muro das lamentações. Então eu trago isso para a pessoa, sabe? Dela se sentir tranquila. E na confissão também, a pessoa precisa se sentir tranquila, muito mais do que uma confissão. Às vezes eu vejo a pessoa falar, padre, eu quero me confessar, mas não sei como. Eu falei, bom, eu também não sei como adivinhar os teus pecados, mas fique à vontade, fala aquilo que você quiser falar, né? E às vezes pode ocorrer das pessoas terem essa sensação que você está dizendo, né, de dizer sempre as mesmas coisas, né?
talvez sejam as mesmas coisas que te incomode. Mas no fundo, às vezes a pessoa só olha, padre, eu acho que eu já pequei contra o primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro mandamento, quarto mandamento, quinto mandamento, e eu brinco com a pessoa, mas você já matou alguém? Não, padre, pelo amor de Deus, eu acho que eu só não matei e não roubei. Eu falei, então tá bom, menos mal, vamos atender tua confissão. Acho que ter essa tranquilidade, né? Acho que isso nos ajuda, né? Quando a gente coloca muito peso sobre o nosso pecado, aí eu falo assim, você fica tão se policiando que acaba que você cai várias vezes. É aquela coisa, né? Quando você se propõe a fazer dieta, mas a dieta assim é tão tranquila, você vai com serenidade, você consegue. Mas quando você se impõe e começa a se cobrar isso, não vou comer, não vou comer, não vou comer, você acaba comendo. Aí você fala assim, não, amanhã eu começo a dieta, amanhã eu começo a dieta. Da mesma forma a confissão. Não se imponha tanto peso. Porque quando você vai com tranquilidade, você vai se sentir sempre leve. Por isso que eu não gosto. Eu acho que a pior coisa que tem é você, padre, que dia que eu posso agendar uma confissão com o senhor? Gente, isso é péssimo. É péssimo. Imagine, olha, você tem um julgamento para ir, né? Que dia que vai ser esse julgamento? Tal dia. Você tem uma tensão de estar diante do juiz. Você vai sofrer até tal dia. Não, você chegou na igreja, o padre está lá, o padre, olha, ainda está faltando 40 minutos, 30 minutos para a missa. Tem jeito de eu só dizer alguns pecadinhos lá para pessoa me absolver, né? Se não for lhe atrapalhar. Eu falo, não, vamos lá, vamos conversar. Às vezes eu sento até na igreja mesmo, né? E aí, como é que é? A pessoa conversa, e eu absolvo. Eu acho que é muito mais fácil e tranquilo você pegar naquele momento, evidentemente que você se preparou antes, né? Acho que confissão é justamente isso, né? Nós teríamos este ano, na Semana Santa, uma celebração da penitência formidável. Formidável, eu adoro, gosto de fazer essa celebração da penitência, sabe? Porque ajuda a pessoa a pensar. Nós organizamos com a equipe de liturgia, com todo mundo, né? Mas infelizmente fecharam. Mas eu tenho certeza que nós ainda vamos ter, nem que for fora da Semana Santa, fazer essa celebração da penitência tão logo a gente consiga voltar na normalidade, né? Porque isso ajuda demais, né? Eu falo que não é uma forma de eu me livrar da confissão individual, mas é uma forma de ajudá-los. Ouro Branco tinha essa confissão, essa celebração da penitência na Semana Santa, lotava, não era a igreja não, porque não cabia, então a gente fazia no ginásio. Vinha gente da cidade inteira. Nossa, você não sabe o tanto que fazia bem a todos que estavam lá. E acredito que aqui também, na Igreja da Assunção, isso vai nos ajudar. Em breve nós vamos fazer essa celebração da penitência para ajudá-los também com relação à confissão. Mas daí nós temos o próximo assunto, que seria essa questão da confissão individual ou comunitária, né? Nós ouvimos muito. É interessante observar no Evangelho como o próprio Cristo deu, até certo ponto, um caráter comunitário ao perdão dos pecados. No caso da mulher adúltera que lhe trouxeram para julgar, Jesus, antes do perdão da absolvição, faz uma adequada liturgia da palavra, recordando uma das tantas coisas aos fariseus ali presentes. Idem com a pecadora na casa de Simeão, e tantas outras vezes, quando juntamente com a absolvição dos pecados, fazia os milagres das curas das doenças, ou quando ressuscitava mortos. Jesus sempre dava uma mensagem celebrativa. Nas origens do cristianismo, a reconciliação, como vimos, era uma verdadeira celebração comunitária. O pecador público era afastado da comunidade. É possível a gente conferir isso no 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 a 13, 2 Coríntios, capítulo 13, versículos de 10, e assim também 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, era imposta perante a comunidade uma longa e severa penitência ao pecador público. Ele se afastava, cumpria a penitência e somente então voltava e o bispo lhe impunha as mãos para a absolvição.
a comunidade o recebia de volta e ele recomeçava a participar dela, sempre com vistas à volta do pecador. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 seguintes, e Atos 19 e 18. Um abraço, Cida, seja bem-vinda. Estamos falando sobre a confissão individual ou comunitária. Nos primeiros 6 ou 7 séculos, com exclusividade, nos primeiros 4 séculos, a reconciliação tinha essa dimensão comunitária. Depois começou a vigorar a confissão individual auricular. E hoje, resumidamente, o ritual dos sacramentos oferece 4 modalidades. Primeiro, confissão e absolvição individual, como é costume geral. Segundo, preparação, liturgia da palavra com vários penitentes, mas a confissão e absolvição individual em cada vez. Terceiro, preparação, liturgia preparatória para vários penitentes, com confissão individual e absolvição em geral no fim. Quarto, para os vários penitentes, preparação, confissão genérica em público e absolvição geral. Essa modalidade só pode ser usada em caso de necessidade já previstos pelos direitos e de acordo com o bispo diocesano. Em todas as modalidades sempre deveria haver uma preparação litúrgica com oração e a palavra, leituras. O ritual sacramentário é rico em sugestões para a celebração das 4 modalidades da reconciliação. O interessante é que quando a gente pensa no sacramento da reconciliação, eu tenho sempre para mim, olha, por maior que seja o pecado, como os outros chegam até nós, né? Nossa, eu falar isso para o padre, que pecado, né? Olha, não ache que o padre é mais santo que você, né? Ele é ungido para te absolver, mas ele é pecador como você. Mas na verdade, em persona Christi, que ele te absolve, né? Então é pensar sempre assim, né? Eu não posso dizer de nossa, fulano fez. Não, eu sou pecador e me acho mais pecador do que todo mundo. Eu me reconheço nas minhas limitações, nos meus pecados. Eu sei o tanto que eu sou pecador, não sou melhor do que ninguém, não. Mas eu tenho o dever de absolver os pecados das pessoas. E tenho também a obrigação de me confessar, né? Então logo necessite com os meus colegas também padres, né? E isso eu faço sem ficar com vergonha, sem muita reticência, né? Faço com toda tranquilidade. Eu reconheço também que sou muito pecador. Então isso eu tenho para mim, né? É bom perceber o seguinte, olha, a comunidade também perdoa. Sim, quem perdoa é a indivisa e única comunidade, modelo de todas as comunidades. A Santíssima Trindade o perdoa, o Filho perdoa e o Espírito Santo perdoa. Perdoa visivelmente através da Igreja, por intermédio do sacerdote que representa Jesus Cristo. Mas e a comunidade dos irmãos? Em certo sentido, sim. Também a comunidade tem a ver com o pecado, com a reconciliação. Cada irmão, de algum modo, está perdoando ao receber o penitente de volta, ressuscitado para a vida nova da graça. Até mesmo lemos em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confesse, pois, seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros a fim de serem curados. Tiago fala num contexto de doentes, de preparação para a morte, por ocasião da própria unção dos enfermos. E se durante a vida toda devemos sempre pedir perdão e perdoar, quando ofendemos um irmão ou dele recebemos uma ofensa, muito mais numa situação de preparação para a morte, essa reconciliação se impõe. Morrer em paz com os irmãos, com a comunidade. Claro que as palavras de Tiago acima citadas não supõem em qualquer um o poder sacerdotal e de jurisdição para perdoar sacramentalmente os pecados, pois isso já está providenciado claramente por Jesus e sua Igreja. Entre os nossos irmãos separados, claramente
essa absolvição fraterna, substituindo a absolvição sacramental. Em todo caso, é curioso e é bom saber que o próprio Lutero, que aliás nunca quis fundar nova religião, mas queria tão somente o que nós todos desejaríamos na época, uma purificação do lado humano da Igreja. Pois bem, Lutero, que se confessou a vida toda, lembrava aos irmãos as palavras de Tiago e insistia que alegro-me que a confissão secreta exista na Igreja de Cristo. Ela é útil, necessária, e não quereria que ela não o fosse. E, embora citando Tiago, aconselha que procurem os pastores. De Lutero conta-se também que sobre o sigilo sacramental ele era sacerdote. Quando tocavam no assunto para qualquer revelação, Lutero perdia a paciência e emudecia. O perdão dos irmãos é também lembrado por Cristo, quando disse que você deve deixar o altar, ir reconciliar-se com o irmão e depois voltar aos sacramentos. Então isso é a exigência que se faz, né? É necessário que antes que a gente participe do banquete do Senhor, nós tenhamos a capacidade de reconciliar-nos com todos. Eis aí a nossa missão. Daí está, na verdade, a preocupação de todos nós, né? Nós só vamos conseguir celebrar bem o encontro com o Senhor no momento em que nós liberarmos o nosso coração das amarras do mundo e das prisões que nós mesmos provocamos ao longo da nossa vida, né? Porque nós guardamos tantos rancores, tantas mágoas, tantos medos, tantos apegos, tantas revoltas, que isso faz com que muitas das vezes nós nos aproximemos do banquete do Senhor, mas sempre presos a esses males que nos acorrentam ao passado e à nossa vida. Então é preciso que nós consigamos celebrar o encontro com o Senhor, participar do banquete dele com o coração aberto e com a vida livre e sincera. Fica aí o nosso abraço e retornamos amanhã. Muito obrigado a todos pela presença.